Olá pessoal, agora então a gente vai partir para as questões. Então a gente vai trabalhar tudo aquilo que a gente viu na parte teórica, a gente aplica nas questões da FCC. Tranquilidade? Acompanha comigo, olha só. Então a gente tem aqui a questão 1, veja bem aí. Na realidade, vou voltando para cá, na realidade é o seguinte, eu fui pegando das questões da FCC, algumas vezes a banca faz lá, na alternativa A, ela faz uma questão sobre sintaxe de oração. Na alternativa B, faz sobre pontuação de orações coordenadas, por exemplo. Na alternativa C, cobra concordância. Então, para a gente poder aproveitar essa questão no tema, no caso aqui, sintaxe de oração, eu fui lá e resgatei somente aquela alternativa e coloquei a questão como marcar certo ou errado. Tranquilo? Todas as questões aqui comentadas são questões da banca FCC. Tá legal? Todas elas são da banca FCC. Acompanhe então comigo a questão 1. Olha lá. No segmento, mas pode ser arruinado e despojado, e existem métodos e motivações para destruí-lo. Uma vírgula pode ser acrescentada imediatamente após métodos. Então, colocar vírgula aqui, ó, sem prejuízo da correção e do sentido. Meus amigos, a gente tem aqui, ó, existem métodos e motivações. Eu tenho a conjunção e, que une dois substantivos, os dois núcleos do sujeito composto, né? Então, eu não vou colocar vírgula antes do e, não vou colocar essa vírgula depois de métodos, não é o caso. Agora você vai notar o seguinte, na nossa aula de período composto por coordenação, a gente vai comentar que a gente pode colocar uma vírgula antes do e. E nesse caso ela é facultativa, por quê? Porque nós temos aqui a união de duas orações. Então nós temos a primeira oração aqui, que chama de oração inicial, e a segunda oração tem sujeito distinto da oração anterior. Então nesse caso, se eu quiser colocar a vírgula aqui, pode, mas a vírgula aqui depois de métodos não pode. Por isso, a afirmação está errada, a gente parte para a próxima. Olha só a questão 2. A frase em que ambos os elementos sublinhados exercem a função de núcleo do sujeito. Então a gente tem que achar quem é o sujeito aí. Tá legal? Beleza. Os bens dos aristocratas deviam ser considerados. Nós temos então aí, deviam ser considerados uma locução verbal e ela concorda com o núcleo do sujeito bens. Tá legal? Ok. Os bens dos aristocratas deviam ser considerados patrimônio de quem os tomou. Então, alguém tomou os patrimônios. Está vendo só? Nesse caso, então, quem é sujeito de tomou. Por isso, a gente sabe que a alternativa A é a correta. Olha a próxima. Os parisienses revoltados arrebentaram as casas. Sujeito de arrebentaram. Dos pobres, as casas dos pobres. Aqui eu tenho, então, a adjunta de nominal do substantivo casas, do núcleo casas aí. Letra C. Os museus são sujeito, né? São o quê? São, nesse caso aqui eu tenho são, verbo de ligação, uma invenção moderna, a invenção é núcleo do predicativo. Letra D. Muitos acham que não é justo, então nesse caso é justo ou não é justo, aqui o verbo de ligação, justo predicativo, né? Apagar o quê? Os vestígios do passado. Nesse caso, apagar é verbo transitivo direto, e nesse caso, vestígios, núcleo do objeto direto, não é sujeito. Letra E. Dessa escolha da Assembleia Nacional, nasceram os museus. Quer dizer, os museus, sujeito do verbo nasceram de quê? Dessa escolha da Assembleia Nacional. O verbo nascer normalmente é intransitivo. Neste contexto aqui, ele é transitivo indireto, porque a gente vai entender isso aqui como objeto indireto, né? Dessa escolha da Assembleia Nacional não é lugar. Por isso que a gente tem aí como objeto indireto. Beleza? A gente percebeu aí com facilidade a alternativa A. A gente parte para a questão 3. Olha aí. Considere, a gente tem aqui o termo sublinhado, análises abrangentes. Quer dizer, análises abrangentes mostram alguma coisa. Então, eu tenho aqui o verbo mostram concordando com o sujeito análises abrangentes. O segmento sublinhado que exerce no contexto a mesma função sintática que a do sublinhado acima, aqui em cima a gente tem sujeito, então a gente tem que procurar esse sujeito aqui. Beleza? Alternativa A. Podemos também revelar muitos outros segredos ainda bem guardados. Segredos
guardados, bem guardados, não é? Então nós temos aqui guardados como adjunta de nominal de segredos e uma adjunta adverbial bem guardados, né? Nós temos então aí o modo como foi guardado. É uma adjunta adverbial de modo em relação a guardados, que é seu adjunto de nominal, tá? Então não é sujeito. Entre trilhões, isso aqui está entre vírgulas. Isso não é, o sujeito não pode ficar entre vírgulas, né? Entre é preposição, o sujeito também não vai ser precedido de preposição, ele não pode, né? Ok, então fora, isso é um adjunto adverbial. Letra C. Podemos agregar o que? Inteligência a que? A ocupação. O verbo agregar é transitivo direto e indireto. Inteligência é objeto direto. A ocupação objeto indireto. Beleza? Ok? Letra D. Dentro das folhas ainda existem, o verbo existir é um verbo intransitivo e condições semelhantes é o nosso sujeito. Por isso que faz esse verbo ficar no plural. Condições semelhantes existem dentro das folhas, né? Então nós temos um verbo intransitivo e dentro das folhas é de verbial de lugar, tá? De lugar. Letra E. Então olha só, alternativa D de dado é a correta, porque tem o sujeito com o termo sublinhado aí, assim como aconteceu aqui em cima, não é? Belezinha, alternativa E. Determinando e regulando o que, terror? Então nós temos aqui o objeto direto. Fluxos de substâncias e energias. Objeto direto, a gente então confirma a alternativa D de dado como a correta. A gente parte para a questão 4. Olha só. Está inteiramente adequada a pontuação da seguinte frase. Fazem parte da LRF as instruções. Opa! As instruções pode ser precedida de vírgula? Não. As instruções fazem parte, terror. Nesse caso, então, entre predicado e o sujeito não pode haver vírgula. Então a gente vai julgar apenas se a afirmação está certa ou errada. A gente vai julgar se está inteiramente adequada a pontuação. A gente já viu esse erro aqui, tá bom? Beleza. Define os limites para as despesas de pessoal e as regras. Definem os limites e definem as regras. Então, eu não posso colocar essa vírgula antes do E, por quê? Essa conjunção E, nesse caso, ela vai unir, né, o substantivo composto. Definem é verbo transitivo direto, e nós temos o primeiro núcleo, limites, o segundo núcleo, regras. Então, já que une dois termos, né, dois núcleos do mesmo termo, na realidade, que é o objeto direto, a gente não pode colocar essa vírgula antes do E. Vírgula antes do E, nós vamos tirar essa dúvida da vírgula antes do E quando nós comentarmos a respeito da oração coordenada aditiva. Tá legal? A gente vai falar então quando a vírgula vai ser obrigatória antes do E, quando ela não vai ser obrigatória, quando ela vai ser facultativa. Tudo bem? Belezinha, então a gente parte para a próxima questão. Olha só. Então, só para você notar, a questão 4 é afirmação errada. Questão 5, olha aí. Aqui a questão 5 é mamão com mel. Olha lá. Das varandas pendiam colchas, toalhas e outros adereços. Essas coisas, elas caíam, elas pendiam. Então, pendiam é um verbo intransitivo, concordando com o sujeito composto. Colchas, toalhas e outros adereços pendiam de onde? Das varandas, adjunta adverbial de lugar. Então, meus amigos, fica fácil perceber que aqui nós temos sujeito letra A, não é? Beleza, a gente vai à frente, questão 6. São exemplos de uma mesma função sintática os elementos sublinhados na frase. Veja bem, viagens de avião e de metrô, sujeito, podem guardar, o terror podem guardar o quê, hein? Quem guarda, guarda algo. Verbo transitivo direto, certa semelhança, objeto direto. Beleza? Função diferente, né? Tais viagens, tais, é um pronome demonstrativo, ele está com valor adjetivo e ele ocupa a função sintática de adjunta de nominal do núcleo viagens, não é? Beleza, em tais viagens estamos, verbo de ligação, nós estamos, sujeito nós estamos sós, predicativo, sós ocupa a função de predicativo, ok? Opa, predicativo aqui, tudo bem. Beleza, letra C. Ninguém se socorra. Então, olha só. Ninguém se socorra. O verbo socorrer ele está no singular, porque concorda com o sujeito socorro. Ninguém, né? Belezinha. Que ninguém se socorra do celular ou de qualquer engenhoca eletrônica. Então, veja bem. Se socorra disso, olha só, dessa coisa toda aqui, que é o objeto indireto composto. Então, ele fala do celular e de qualquer engenhoca eletrônica.
é o núcleo do objeto indireto. Fechadinho? Então a gente já tem aí sujeito e objeto indireto, não cabe. Letra D. O único compromisso, sujeito, núcleo do sujeito, né? Eu tenho o verbo de ligação é, e nós temos o o aqui, que vai ser o nosso predicativo, né? Vai subentender o substantivo compromisso de novo. O único compromisso é o compromisso de não resistir à súbita liberdade que nossa imaginação ganhou. Nossa imaginação, sujeito, ganhou, verbo transitivo direto, ganhou o que, terror? Liberdade. Esse que substitui a palavra liberdade. Ele está ocupando a função de objeto direto aqui, não é? A gente falou então que compromisso é núcleo do sujeito é, do verbo é, né? E imaginação é o núcleo do sujeito em relação ao verbo ganhou. Então a gente já sabe que é a mesma função sintática, a alternativa D de dado é a correta, não é? Letra E. Nossa é um pronome possessivo, ele tem valor adjetivo e concorda com estação, né? Então nós temos o adjunto adnominal. Retomaremos o que, terror? Retomaremos a rotina, objeto direto. Eu tenho o núcleo do objeto direto aqui. Adjunto adnominal e núcleo do objeto direto. Já sabemos então que a letra E também está errada, alternativa D confirmada como a correta. Belezinha? Questão 7, olha que maravilha. Ambos os elementos acima grifados exercem nas respectivas frases a função de quê? Quais são as funções aí? Vamos lá. Este conceito, terror, é o sujeito, é verbo de ligação. Relativo ao quê? Me ajuda aí, moçada. Predicativo, não é? Show de bola. Olha embaixo. A sua contribuição maior, sujeito, foi verbo de ligação. A liberdade de criação e expressão, predicativo. Opa! Então, nesse caso, você já tem certeza que a alternativa correta é a D. Tranquilidade? Está percebendo, então, a forma como a banca FCC vem cobrando. Então, assim, os termos da oração, a gente tem que saber identificar direitinho, porque a banca muitas vezes pede lá, mesma função sintática, grifa o termo, né, para a gente poder observar se é objeto direto, se é objeto indireto e tantos outros. Tá legal? E você também já percebeu que ela cobra bastante o predicativo. Então, nesse detalhe aí do predicativo, a gente tem que localizar. Opa, verbo de ligação, é o verbo ser. Normalmente é o verbo ser que eles colocam. O verbo estar. E aí você notou, lá na nossa teoria, no finalzinho, a gente comentou lá a respeito daqueles valores, né, do verbo de ligação. Os valores em si nem são tão importantes para a banca FCC. Mas o que importa mesmo é a gente identificar esse verbo de ligação. Tranquilinho? Beleza, então, próxima questão, olha só. Então, a gente vai pegar aqui, ó, pegando aqui a questão 8. Na frase acima, a locução verbal está empregada com regência idêntica à presente. E aí você vai lembrar, opa, lá na nossa sintaxe da oração, a gente falou, o que é essa regência? Terror, você colocou essa questão aqui de regência, a gente nem viu regência ainda? Viu sim. Por quê? Na nossa estrutura da oração lá a gente comentou. A regência é o quê? É a transitividade ou intransitividade do verbo. Havendo transitividade, ele vai exigir um complemento verbal. Quer dizer, um objeto direto, um objeto indireto ou os dois. Ou de repente, ele é intransitivo. Sendo ele intransitivo, a gente terá ali o adjunto adverbial, se for o caso. Tudo bem? Beleza, então, ele pede a regência idêntica. Vamos a essa locução verbal para perceber a sua regência. Olha só. Em nenhum momento da história, a sociedade como um todo conseguiu sustentar terror. Ela conseguiu sustentar o quê? Então nós temos aqui o sustentar, verbo transitivo direto. Os custos exorbitantes da ópera, nós temos aqui então o nosso objeto direto. Belezinha? Tranquilo? Ok, show de bola, numa boa. Então, o que a gente vai ver aqui nessa questão? Essa questão até trouxe dúvida para alguns candidatos. Então, a gente vai fazer como se na hora da prova estivesse acontecendo. Olha só. Vamos pegar a letra A. O crítico, sujeito, elegeu, verbo transitivo direto. Tá? Elegeu quem, hein? Rapaz, o jovem cantor. Elegeu o jovem cantor. Olha que legal, cara. Elegeu o jovem cantor. Muito bem. O crítico elegeu quem? O jovem cantor. E deu a ele qual característica? Você sabe, você viu lá no nosso PDF,
No material em PDF você viu lá o predicado verbo nominal. Veja só que o maior artista da temporada caracteriza o jovem cantor, não é? Então eu tenho aqui, ó, o predicativo do objeto direto. A gente tem isso aí no PDF, né? Beleza, então olha só. O crítico elegeu o jovem cantor. Esse jovem cantor, depois de ter sido eleito aqui pelo crítico, ele passou a ter a característica de ser o maior artista da temporada, não é? Predicativo do objeto, tranquilo. Opa! Olha só, eu tenho o verbo sustentar, que é transitivo direto. Os custos exorbitantes da ópera, nós temos o objeto direto. Belezinha. Pode ser essa questão, pode ser essa alternativa aqui? Possivelmente, mas a gente vai esperar um pouquinho. Eu vou marcar aqui para você, tá bom? Porque eu falei com você que essa questão gerou dúvida para alguns candidatos. Então, só para a gente poder observar aí, né? Olha só. Letra B. Apresentou-nos. Quem apresenta alguma coisa a alguém. Apresenta o quê? Apresentou o quê? O currículo. Apresentou o currículo a quem? A nós. Então nós temos aqui o objeto direto, esse currículo repleto de menções honrosas, é o nosso objeto direto, e nós temos o nos, que é o objeto indireto. Fechadinho? Tranquilo? Eu não vou apagar esse monte de coisa que eu coloquei aqui não, apesar de ficar meio sujo, né, o nosso quadro aqui, mas ele é importante para você localizar as informações, tá bom? Beleza, vamos pegar a letra C. Sem falsa modéstia, então nós temos o adjunto adverbial aí antecipado, essa vírgula aí. Alguém recebeu o que, terror? A ovação. Ah, então recebeu é também verbo transitivo direto, olha aí, ó. Recebeu o que, terror? A ovação, objeto direto, aí também, não é? Cara, mas como que ele recebeu essa ovação? Rapaz, foi com elegância e alegria. Aí nós temos então o adjunto adverbial de modo. Tá legal? Beleza, como ele recebeu essa ovação? Com alegria e elegância. Com elegância e alegria. Show de bola, vamos lá. Então eu já tenho duas possibilidades aqui de alternativa correta, né? A gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais essa estrutura da regência aí. Letra D. Tentou cantar. É mesmo? Ele tentou cantar como? De modo condizente. Nós temos então o verbo cantar neste contexto intransitivo. E de modo condizente é um adjunto adverbial de modo. Show de bola. Partindo para o próximo. Jamais se afastou. Ele se afastou. Quem se afasta de alguém, daquele velho conselho do pai, objeto indireto. Então você já sabe que não é transitividade direta aí, o verbo afastar-se, beleza? Ok. Nesse caso aqui, o se, ele pode ser entendido como pronome reflexivo, porque a pessoa afasta alguém de alguma pessoa, né? Ou de algo. E nesse caso, ela afastou ela mesma. Como o sujeito tem valor agente, esse ser, ele é reflexivo na função de objeto direto. A gente vai ver isso daqui na nossa aula de concordância, tá bom? E daquele velho conceito do pai, nós temos então o objeto indireto. Ficou meio cheio aqui de coisa aqui, mas eu acho que é importante preservar essas informações todas aí. Bom, você bateu, normalmente, quando você bate o olho na questão da FCC, ela coloca lá, muitas vezes lá no pedido da questão, o verbo transitivo direto, e você já encontra rapidamente esse verbo transitivo direto nas alternativas. Um só transitivo direto nas alternativas, está tranquilo. Essa questão aqui pegou muita gente pelo pé. Por quê? Porque a gente encontrou aí dois verbos transitivos diretos. Então, o que a banca quer de você? Que você observe, fique mais atento na estrutura oracional. Então você vai notar que nós temos na letra a gente vai ter lá o verbo transitivo direto, o objeto direto e na sequência um predicativo do objeto. E lá no pedido da questão, você vai começar a perceber, nós temos o verbo transitivo direto, um objeto direto e facilmente é um advérbio de modo. Ele é um adjunto adverbial de modo. Então a banca está pedindo para você então especificar isso. Opa, eu tenho que encontrar dentre as alternativas aquela que possui verbo transitivo direto, objeto direto e adjunto adverbial de modo. Qual é ele, moçada? Alternativa C. Em relação, em diferença à alternativa A, a alternativa C vai ser a mais completa. Concorda comigo? Acompanha aqui comigo, olha só. A alternativa C, então, vai ser a correta. Vou marcar aqui para poder limpar tudo, né? Olha só. Alguém recebeu o quê? A ovação. Como terror? Com elegância e alegria. Eu tenho, então, aqui o objeto direto. Eu tenho aqui o adjunto adverbial de modo, ok?
e o verbo transitivo direto. Show de bola. Em cima aqui nós temos o quê? Alguém conseguiu sustentar verbo transitivo direto, facilmente adjunto adverbial de modo, e os custos exorbitantes da ópera é o nosso objeto direto. Exatamente igual aqui nós temos, né? Na sequência, inclusive, na alternativa C. Tá legal? Beleza! Inclusive, o sem falsa modéstia aqui é adjunto adverbial, em nenhum momento da história da sociedade, aquela coisa toda, né? Adjunto adverbial também, tá? Então, você já notou aí que realmente a alternativa C é a mais completa em relação ao pedido da questão. Questão 9. Nesse caso aqui, a questão 9 vai ser como, né? Olha só. Em perder não só a liberdade, o elemento destacado tem o mesmo valor e função dos notados na frase. Estava só, mas bastante tranquilo. Então, vamos aqui observar o seguinte, ó, perder não só a liberdade, tá? Olha só. No fragmento do texto aqui, a gente tem o seguinte, ó. Esgotado por sucessivas batalhas, convencido da inutilidade de seguir lutando e tendo decidido ser preferível capitular a perder. Perder o quê, terror? Não só a liberdade, como a vida. Quer dizer, as duas coisas ao mesmo tempo. O só, a gente vai ver na nossa aula de período composto por coordenação, que o não só, como, ele vai ser uma expressão correlativa de adição. Sendo a expressão correlativa de adição, a gente não tem função sintática para o só aqui, ó. Tá? Diferente do que acontece pelo seguinte aqui, ó. Ele estava sozinho, ele estava só. Verbo de ligação e só é predicativo, ele é um adjetivo, né? E ele está na função de predicativo. Então, a gente já sabe que a afirmação está errada. Belezinha? Ok, à frente, questão 10. Ou seja, como fornecedora de alimentos para o mercado interno. Opa, fornecedora de alimentos. A relação estabelecida entre os termos constantes do segmento sublinhado acima está reproduzida no segmento também sublinhado em. Olha só, a relação estabelecida entre esses termos, quer dizer, fornecedora e de alimentos. Ele pede a mesma coisa que acontecendo lá embaixo. Meus amigos, aí vem o seguinte, a gente trabalhou lá na parte da teoria da sintaxe da oração, a gente trabalhou a diferença de um adjunto de nominal para um complemento nominal. Na realidade, a banca FCC não é muito de cobrar isso não, mas a gente observa que algumas questões ela cobra isso sim, tá bom? Então é bom a gente estudar isso, né? E aí vem o seguinte, fornecedora. Então olha só, fornecedora, o fornecedor, ele é um verbo, ele é um substantivo, né, que foi gerado do verbo fornecer. Ok? Fornecer gera fornecedor, fornecedora. Eu tenho um substantivo abstrato aí, não é? Lá naquele nosso trabalho, né, da diferença do adjunto de nominal para o complemento nominal, a gente havia comentado o quê? O termo preposicionado, quando se ligar a substantivo abstrato, a gente parte para o terceiro critério, não é? Então a gente partiu para o terceiro critério e observou lá o seguinte, se o termo preposicionado ligado a esse substantivo abstrato tiver valor agente, nós temos adjunto de nominal. Se o termo preposicionado e ele se ligar a um substantivo abstrato e ele tiver valor paciente, opa, ele então vai ser um complemento nominal. Não foi isso que a gente falou? Belezinha. Agora, então, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, vai ter que observar esse valor aí, tá ok? Acompanha comigo na tela, olha só. Fornecedora, substantivo abstrato, de alimentos. Os alimentos fornecem ou os alimentos são fornecidos? São fornecidos, tem valor paciente. Então, de alimentos é complemento nominal. Fechadinho? Beleza. Então, você vai me ajudar aqui agora, olha só. Eu tenho que achar o mesmo, aqui a relação, ó. Eu tenho que achar um termo regente, que é fornecedora, e de alimentos é o termo regido, é o complemento nominal. Fechadinho? Ok. Olha só a letra A. Os altos preços do café, rapaz, tem preço de um monte de coisa, e é o preço do café, houve uma restrição. Além disso, preços, ele não é o nome da ação de precificar alguma coisa, né? Ele é um substantivo concreto. Então, isso reforça, lá no nosso critério 2, a gente sabe que nós temos então um adjunto de nominal que se liga a um substantivo concreto, tá? Cidades, substantivo concreto, do sul, nós temos então adjunto de nominal. Exposição, opa, exposição de um certo verniz social. Me ajuda aqui. Exposição é um substantivo abstrato em relação ao verbo expor.
Alguém expõe, então houve uma exposição. Concorda comigo? Então, o ato de expor é a exposição. E aí eu tenho que observar, segundo o terceiro critério, né? Conforme o terceiro critério lá, da diferença de adjunto de nominal para complemento nominal. Não é mesmo? Termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato, ele for agente, adjunto de nominal. Termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato, sendo o valor paciente, ele é complemento nominal. Acompanha comigo então, olha só. Exposição de um certo verniz social. Vem cá, o certo verniz social aí, ele expõe ou é exposto? Ele é exposto, ele é um termo paciente. Opa! Então eu tenho também aqui o nosso complemento nominal, a alternativa C é a correta. Né? Moldar é verbo transitivo direto, as mulheres de uma determinada classe, objeto direto. E você sabe que mulheres aqui é um substantivo concreto. De uma determinada classe, você tem certeza que é um adjunto de nominal. Imagens, também substantivo concreto. Imagem, substantivo concreto. Dos jornais. Então, nesse caso, você sabe que dos jornais também é adjunto adnominal. Beleza? Ok, cuidado que imagens aqui não é o substantivo concreto, o substantivo resultante, né, do verbo imaginar. Não é isso, não é o nome da ação de imaginar. Imagens mesmo, você consegue observar aquela imagem, é substantivo concreto, tá bom? Bom, pessoal, então a gente finaliza esse nosso bloco. Já já a gente volta com mais questões, tá legal? Um grande abraço, até mais.